Capítulo 1. O que é o planejamento estratégico? Planejamento estratégico é uma obrigação para todas as empresas, grandes e pequenas. É um processo para descobrir para onde sua empresa está indo e como chegar lá, mas também é muito mais. O planejamento estratégico é um processo onde as organizações definem uma visão ousada e criam um plano com objetivos e metas para alcançar esse futuro. Um ótimo plano estratégico define para onde sua organização está indo, como você vencerá, quem deve fazer o que e como você revisará e adaptará a sua estratégia. Além disso, construir um plano estratégico é um exercício de formação de equipe que pode reunir os funcionários e transformar a forma como eles se comunicam. O conceito de planejamento estratégico originalmente se tornou popular nas décadas de 1950 e 1960, e desfrutou de popularidade no mundo corporativo até a década de 1980, quando caiu em desuso. No entanto, o entusiasmo pelo planejamento estratégico de negócios foi revivido na década de 1990 e o planejamento estratégico continua relevante até hoje. Toda empresa deve ter um plano estratégico, mas o número de empresas que tentam operar sem um plano definido, ou pelo menos um claramente comunicado, pode surpreendê-lo. Uma pesquisa da OnStrategy mostra que 86% das equipes executivas gastam menos de 1 hora por mês discutindo estratégia e 95% de uma força de trabalho típica não entende a estratégia de sua organização. Muitas empresas viram os benefícios do planejamento estratégico quando a pandemia do Covid ocorreu. Aquelas com um plano sólido eram visivelmente mais resilientes ao lidar com as interrupções e até conseguiam aproveitar novas oportunidades de mercado. Capítulo 2. O que inclui um plano estratégico? Um plano estratégico descreve o estado atual da empresa, o estado futuro desejado e como passar de um para o outro. Simples assim. Os componentes específicos geralmente incluem 1. Um resumo executivo. 2. Uma descrição da empresa. 3. Declarações de missão, visão e valor. 4. Análise estratégica do ambiente interno e externo. 5. Análise SWOT. SWOT é um acrônimo para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 6. Uma descrição de seus objetivos de negócios e projetos para alcançá-los. 7. Um plano de ação de 12 meses que lista iniciativas específicas, quem as executará, um cronograma para fazê-lo e indicadores-chave de desempenho para acompanhar o progresso. 8. Planos estratégicos modernos também incluem detalhes de como a implementação será monitorada e avaliada. Qual é o período de tempo de planejamento? O período de planejamento para planos estratégicos costumava ser de 3 a 5 anos, mas agora é comum que as empresas usem um prazo menor de 2 a 3 anos devido à crescente velocidade de mudança na tecnologia e nos mercados. Empresas com várias unidades de negócios e holdings que controlam vários negócios que operam de forma independente muitas vezes também criam um plano corporativo de maior duração. Pode abranger de 3 a 10 anos e descreve objetivos mais amplos para toda a organização e quaisquer serviços compartilhados, como marketing, recursos humanos e finanças. O plano corporativo fornece uma estrutura para o planejamento estratégico em cada unidade ou negócio da organização. Não é um plano de negócios. Um plano estratégico não é a mesma coisa que um plano de negócios, às vezes também chamado de plano operacional. Este último detalha como você administra sua empresa no dia a dia. Por outro lado, um plano estratégico traça os objetivos futuros de uma empresa e um plano de ação para ir do estado atual ao estado futuro desejado. O objetivo é construir o alinhamento da equipe e a capacidade de tomada de decisão para estar pronto para o futuro e aproveitar as oportunidades para crescer ou se tornar melhor no que faz. O público é sua equipe. Considere uma empresa cujo modelo de negócios está vendendo pacotes de software para o setor de serviços financeiros. Seu plano estratégico pode ser expandir as vendas para um novo mercado criptomoedas, por exemplo. Enquanto seu plano de negócios detalha o orçamento e os recursos necessários para apoiar o modelo de negócios atual, como a empresa vende pacotes de software, o plano estratégico define como a empresa planeja fornecer pacotes de software para o novo mercado. Capítulo 3. Importância do plano estratégico. O planejamento estratégico é muitas vezes negligenciado, como vimos anteriormente, mas é fundamental para o sucesso da sua empresa. É vital,
Mesmo que você esteja satisfeito com o andamento dos negócios e não tenha planos ambiciosos de seguir uma nova direção. O que queremos dizer é que sua estratégia pode ser simplesmente encontrar maneiras de ser mais eficiente no que você faz agora. O processo de planejamento também permite que sua equipe faça um brainstorming sobre as próximas mudanças que podem afetar seus negócios e como estar pronto para elas. Capítulo 4. Envolvidos no planejamento estratégico. O planejamento estratégico bem-sucedido requer uma estreita colaboração entre proprietários, lideranças e funcionários-chave. Os proprietários ou um conselho de administração podem definir princípios orientadores de alto nível, por exemplo, tornar-se a maioria empresa do ramo em que atua em 3 anos, enquanto a liderança e o pessoal-chave podem definir metas e ações mais específicas para atingir os princípios. Alguns empreendedores cometem o erro de não envolver o suficiente de sua equipe. Isso pode levar a um plano falho e à baixa adesão dos funcionários necessários para fazê-lo funcionar. Além disso, uma empresa com processos inflexíveis também priva o negócio de um dos maiores benefícios colaterais do planejamento estratégico: formação de equipe e alinhamento. É bem capaz que o planejamento estratégico seja a primeira vez que uma empresa tem uma reunião de gerenciamento. E isso é assustador. Gestores mais tradicionais podem estar acostumados a dar as ordens e não delegar, o que pode levar a mais decisões, principalmente durante imprevistos. Não podemos achar que dominamos todo o conhecimento do ramo da empresa. Colaboradores que estão na linha de frente podem ter muito mais tato para os problemas da empresa do que o próprio gestor. E geralmente eles têm. Por isso é importante ouvi-los. Então, o planejamento estratégico é o primeiro passo para se tornar um negócio mais sofisticado. Isso cria uma equipe mais forte e melhora a tomada de decisões e a forma como os gerentes e colaboradores da linha de frente se comunicam. Também é importante envolver um facilitador externo para orientar o processo. Esse profissional, normalmente um consultor, pode garantir que o exercício resulte em um plano útil para a sua empresa que não fique ignorado em uma prateleira. Também pode garantir que todas as perspectivas e opiniões sejam ouvidas. Entenda que, se não houver um facilitador externo, as pessoas muitas vezes não vão falar nada que vá contra o que o chefe quer ou defende. Todo o planejamento estratégico, então, irá por água abaixo. Capítulo 5. Planejamento de cenários. O planejamento de cenários é frequentemente usado para melhorar os processos de planejamento estratégico. Cenários permitem que você determine planos de ação ou estratégias adequadas para diferentes futuros possíveis e então revele como reagir a um futuro específico e qual conjunto de ações faria sentido, independentemente das condições que se desenrolam. As premissas subjacentes dos cenários são úteis para corroborar ou desafiar estratégias e mantê-las atualizadas. A exploração de cenários permite determinar planos de ação ou estratégias adequadas para diferentes futuros possíveis. Ele revela como reagir a um futuro específico e qual conjunto de ações faria sentido, não importa quais condições se desenvolvam. Para os líderes de equipes funcionais, desenvolver cenários e suas premissas subjacentes é, por si só, um exercício útil para corroborar ou desafiar estratégias e mantê-las atualizadas. O objetivo do planejamento de cenários, então, é garantir o melhor resultado imediato enquanto prepara planos de ação alternativos adequados, dependendo de como uma situação se desenrola. Definir proativamente tanto as decisões operacionais de curto prazo quanto os planos estratégicos de longo prazo reduzirão o tempo que você leva para responder aos riscos e oportunidades emergentes. Isso pode ajudar sua função a antecipar, em vez de controlar de forma reativa, os efeitos negativos de um grande evento ou interrupção. A pandemia do Covid-19, por exemplo, desencadeou uma ampla gama de atividades de planejamento que visam recuperar o empreendimento no médio prazo e renová-lo no longo prazo. Uma série de pesquisas do Gartner mostra que, especialmente em tempos de interrupção, a tomada de decisão ágil e a definição de estratégias resultam em desempenho descomunal e estabelecem uma liderança sobre a concorrência que se mantém por muito tempo após a interrupção inicial. O planejamento de cenários estratégicos, logo, facilita a definição de estratégias ágeis e fornece uma estrutura e um processo para examinar possíveis futuros. A Gartner define as 7 áreas-chave de mudança disruptiva como um tapestry de áreas de tendência interconectadas, que são tecnologia, política, economia, social ou cultural,
confiança ética, regulamentação, legalidade e meio ambiente. Executivos de todas as funções e equipes podem usar o construto TPESTRE para identificar as principais tendências a qualquer momento, desde a experiência humana aumentada até organizações orientadas a propósitos e sustentabilidade habilitada digitalmente, e analisar seu impacto. A partir daí, eles podem construir suposições estratégicas em torno das tendências à medida que começam a mapear quais ações podem ser necessárias em termos de modelos de negócios, pessoas e capacidades, sistemas, marketing e recursos de TI. Capítulo 6. Como o plano é implementado. Muitos planos estratégicos falham devido à implementação defeituosa. Os tropeços geralmente acontecem quando um plano não é comunicado adequadamente pela empresa e os funcionários não recebem tempo, suporte e recursos suficientes para executar o plano de ação. O culpado às vezes é o próprio plano. Seu plano pode sofrer de metas irreais ou itens de ação vagos. É vital ter reuniões regulares de equipe para monitorar o progresso do plano de ação, responsabilizar as pessoas e reconhecer os sucessos. As reuniões são uma oportunidade para tomar medidas corretivas e ajustar o plano de ação para levar em conta as mudanças nas condições. Sem mais delongas, para as etapas do processo de planejamento estratégico, temos: Etapa 1. Determine sua posição estratégica. Esta fase de preparação estabelece a base para todo o trabalho daqui para frente. Você precisa saber onde está para determinar onde precisa ir e como chegará lá. Envolva as partes interessadas certas desde o início, considerando fontes internas e externas. Identifique as principais questões estratégicas conversando com executivos de sua empresa, obtendo insights de clientes e coletando dados do setor e do mercado. Isso lhe dará uma visão clara de sua posição no mercado e visão do cliente. Também pode ser útil revisar ou criar, se você ainda não as tiver, as declarações de missão e visão de sua empresa para dar a você e sua equipe uma imagem clara de como é o sucesso do seu negócio. Além disso, revise os valores centrais de sua empresa para se lembrar de como sua empresa planeja atingir esses objetivos. Para começar, use dados do setor e do mercado, incluindo insights de clientes e demandas atuais e futuras, para identificar os problemas que precisam ser abordados. Documente os pontos fortes e fracos internos da sua organização, juntamente com as oportunidades externas, maneiras que sua organização pode crescer para atender às necessidades que o mercado não atende atualmente, e ameaças, sua concorrência. Como estrutura para sua análise inicial, use um diagrama SWOT. Com a entrada de executivos, clientes e dados de mercado externo, você pode categorizar rapidamente suas descobertas como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, SWOT, para esclarecer sua posição atual. Ao sintetizar essas informações, sua posição estratégica exclusiva no mercado ficará clara e você poderá começar a solidificar alguns objetivos estratégicos importantes. Muitas vezes, esses objetivos são definidos com um horizonte de 3 a 5 anos em mente. Etapa 2. Priorize seus objetivos. Depois de identificar sua posição atual no mercado, é hora de determinar os objetivos que o ajudarão a atingir suas metas. Seus objetivos devem estar alinhados com a missão e a visão da sua empresa. Priorize seus objetivos fazendo perguntas importantes, como: quais dessas iniciativas terão maior impacto no cumprimento da missão e visão da nossa empresa e na melhoria de nossa posição no mercado? Que tipos de impacto são mais importantes, por exemplo, aquisição de clientes versus receita? Como a concorrência vai reagir? Quais iniciativas são mais urgentes? O que precisaremos fazer para atingir nossos objetivos? Como mediremos nosso progresso e determinaremos se alcançamos nossos objetivos? Os objetivos devem ser distintos e mensuráveis para ajudá-lo a alcançar suas metas e iniciativas estratégicas de longo prazo descritas na primeira etapa. Os objetivos potenciais na área de marketing, por exemplo, podem ser atualizar o conteúdo do site, melhorar as taxas de abertura de e-mail e gerar novos leads, oportunidade de negócios para a empresa, no pipeline, todo o processo que um cliente passa antes de se decidir por finalizar a compra com a sua empresa. Etapa 3. Desenvolva um plano. Agora é hora de criar um plano estratégico para alcançar seus objetivos com sucesso. Esta etapa requer determinar as táticas necessárias para atingir seus objetivos e designar um cronograma e comunicar claramente as responsabilidades.
O mapeamento da estratégia é uma ferramenta eficaz para visualizar todo o seu plano. Trabalhando de cima para baixo, os mapas estratégicos simplificam a visualização dos processos de negócios e a identificação de lacunas para melhoria. As escolhas verdadeiramente estratégicas geralmente envolvem um trade-off no custo de oportunidade. Por exemplo, sua empresa pode decidir não investir tanto no suporte ao cliente, para que possa investir mais na criação de uma experiência de usuário intuitiva. Esteja preparado para usar seus valores, declaração de missão e prioridades estabelecidas para dizer não a iniciativas que não melhorarão sua posição estratégica de longo prazo. Etapa 4. Executar e gerenciar o plano. Depois de ter o plano, você está pronto para implementá-lo. Primeiro, comunique o plano à organização compartilhando a documentação relevante. Então, o trabalho real começa. Transforme sua estratégia mais ampla em um plano concreto mapeando seus processos. Use painéis de indicadores-chave de desempenho, chamados KPIs, para comunicar claramente as responsabilidades da equipe. Configure revisões regulares com colaboradores individuais e seus gerentes e determine os pontos de check-in para garantir que você esteja no caminho certo. Em relação aos KPIs, por exemplo, a equipe Alpha será responsável pelos KPIs de entrega de valor para o cliente, como diminuir a porcentagem de produtos com defeito, diminuir o índice de reclamações de clientes, melhorar a eficiência da produção. A equipe Beta se responsabilizará pelos KPIs de produtividade, como verificar as horas trabalhadas em um projeto, avaliando se há atrasos e oportunidades de eficiência. Levantar índice de capacidade, que mede a capacidade de resposta da empresa em determinados processos, como a quantidade de produtos que uma máquina consegue embalar por um período. Diminuir a taxa de churnos, quantidade de clientes que deixaram a empresa por algum motivo. A equipe Gama focará nos KPIs de gestão de pessoas, responsável por diminuir o índice de absenteísmo, percentual de faltas. Diminuir a taxa de turnover, rotatividade de funcionários, aprimorando a qualidade dos processos de seleção. Aumentar a taxa de retenção de talentos, afinal, a empresa investe tempo e recursos para desenvolver os funcionários e não quer que eles vão embora, principalmente para o concorrente. Melhorar o clima organizacional, que avalia o índice geral de satisfação com a empresa e como isso está impactando o dia a dia. Etapa 5. Revise e revise o plano. O estágio final do plano revisar e revisar, sempre lhe dá a oportunidade de reavaliar suas prioridades e corrigir o curso com base em sucessos ou fracassos passados. Trimestralmente, determine quais KPIs sua equipe atendeu e como você pode continuar a atingi-los, adaptando seu plano conforme necessário. Anualmente, é importante reavaliar suas prioridades e posição estratégica para garantir que você permaneça no caminho certo para o sucesso a longo prazo. Acompanhe seu progresso, usando o Balance Scorecards, por exemplo, para entender de forma abrangente o desempenho de sua empresa e executar metas estratégicas. Com o tempo, você pode descobrir que sua missão e visão precisam mudar. Uma avaliação anual é um bom momento para considerar essas mudanças, preparar um novo plano e implementar novamente. Mas, como posso planejar a longo prazo quando o futuro é tão incerto e não tenho ideia do que acontecerá na próxima semana, muito menos daqui a vários anos? O planejamento é necessário justamente porque o futuro é incerto. As organizações geralmente têm informações suficientes para fazer planos razoáveis sobre mudanças importantes nos mercados e tecnologias. Pensar com sua equipe sobre o futuro ajuda você a se preparar e encontrar oportunidades de mudança e construir uma organização que possa sobreviver e até prosperar quando o inesperado acontecer, não simplesmente reagir aos eventos ou, pior, deixar de agir. Pode ser difícil prever o momento do futuro, mas podemos ver tendências. Muitas pessoas previram que as vendas online eram importantes, algumas empresas previram possíveis pandemias e estiveram o mais preparadas possíveis para a situação, embora o Covid nos jogou 7 a 10 anos à frente no quesito gestão estratégica. E como posso encontrar tempo para o planejamento estratégico quando já estou sobrecarregado com o dia a dia de administrar minha empresa? Tirar um tempo para trabalhar em seu negócio em vez de em seu negócio pode ajudá-lo a ficar menos sobrecarregado no dia a dia. O planejamento ajuda você a delegar, melhorar a tomada de decisões e a eficiência,
reduzir erros, aumentar o crescimento e as margens de lucro e ser mais adaptável às mudanças. O planejamento estratégico já faz parte do seu dia a dia, caso não tenha percebido. Por que devo fazer um planejamento estratégico quando já sei que preciso crescer investindo mais em vendas e marketing? Vendas e marketing sem a estratégia certa não trarão necessariamente um bom retorno. Eles poderiam apenas aumentar os custos e o esforço. E mesmo que as vendas aumentem, você venderá os produtos ideais com as melhores margens. Você terá financiamento, operações e distribuição para lidar com o aumento das vendas. Trabalhar em um plano estratégico irá ajudá-lo a responder a essas perguntas. Capítulo 7. Considerações finais. Líderes funcionais podem alavancar o planejamento para fazer grandes e poderosas mudanças, que posicionem suas equipes e organizações para agir sobre riscos e oportunidades, alcançando objetivos e minimizando as incertezas e fracassos. À medida que você continua a implementar o processo de planejamento estratégico, repetindo cada etapa regularmente, começará a fazer progressos mensuráveis para alcançar a visão de sua empresa. Em vez de constantemente apagar incêndios, reagir à concorrência ou se concentrar na mais recente iniciativa quente, poderá manter uma perspectiva de longo prazo e tomar decisões que o manterão no caminho do sucesso nos próximos anos. Esperamos que tenha gostado deste curso de planejamento estratégico. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo